Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos queridos, fiéis aos ensinamentos de Jesus. Estamos aqui hoje para trazer a parábola da candeia. Ela está contida no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 21 ao 25. Bem pequenininha essa parábola. O que é uma parábola? Todo mundo sabe, é uma história contada por Jesus. E o que é uma candeia? Alguém já ouviu falar em lamparina? Hoje em dia está se fazendo muita lamparina, né? Ainda mais aí com esse medo de faltar energia. O pessoal pega um vidro, coloca óleo lá dentro, põe um pavio feito de barbante e coloca o fogo e ela permanece acesa por muito tempo. Uma candeia na época de Jesus era feita de barro ou mesmo de latão. Então ali dentro colocava um líquido que pega fogo, que eu não sei o que era usado na época, mas era muito comum usar o óleo. Colocava o óleo ali dentro, fazia de corda, de barbante, né? Torcido, um pavio, colocava lá dentro, umedecia esse pavio, colocava o fogo para ficar aceso. Isso é uma candeia. A gente hoje conhece por lamparina, lampião, é uma candeia. Isso que é uma candeia. E disse-lhes, aí Jesus falando, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Tem um ponto de interrogação. Ele está fazendo uma pergunta. Alguém tem uma candeia e coloca essa candeia debaixo do alqueire? Coloca debaixo da cama? Você faz a candeia, coloca o pavio, põe o fogo para iluminar. E você não vai esconder embaixo do alqueire. Gente, hoje em dia, quer dizer, de muito tempo para cá, alqueire é uma medida de terreno. Todo mundo sabe. A fazenda do fulano tem tantos alqueires, né? Mas não é esse alqueire, não. Porque naquela época não se media por alqueire. Eu vou explicar. Alqueire era tipo um balaio. Esse balaio levava para colheita, né, lá nas plantações, enchia de grãos para levar para o seu destino. Era um balaio feito de taquara, de bambu ou de outro material. Era um cesto. Então Jesus está dizendo que ninguém acende uma candeia e coloca um alqueire ali em cima. Mais tarde, alguém queria medir a sua propriedade, então mediu com os alqueires, com esses balaios. Por exemplo, essa terra é minha. Aí eu colocava tantos balaios, tantos alqueires, vamos dizer que deu 100. Aí eu ia lá e anotava que a minha terra tinha 100 alqueires, tinha 100 balaios. Olha que interessante. Então, estudar Jesus é também estudar história. A nossa história. De onde que veio esse alqueire, gente? Que medida é essa? Onde que tirou isso? Eram tantos balaios, dependendo do que coubesse naquela estrada. Até aqui deu 100 alqueires. Daqui para frente mais 100, ou mais 10, ou mais 30. Entendeu? O que é um alqueire? E ninguém também que acende essa candeia coloca embaixo da cama. Não, a gente não esconde a luz. Por isso é que hoje as nossas lâmpadas, elas são colocadas no teto. Ninguém coloca uma lâmpada no chão. A não ser que queira jogar um holofote no jardim, num prédio, né? Para iluminar lá no alto. Mas a nossa lâmpada é colocada de cima para baixo, igual o sol. O sol fica aqui em cima. Ele alumia
todo o sistema solar, porque ele está longe e ele está em cima. A nossa lâmpada é a mesma coisa. Ninguém faz um bocal, coloca uma lâmpada, acende essa lâmpada para botar embaixo da cama ou embaixo de um balaio. Aí Jesus vai completar dizendo assim: não vem antes para se colocar no velador. O que é um velador? Era 3 madeiras, 3 paus em que faziam um tripé, tipo assim. Não sei se está dando para entender. Aqui colocava a lamparina, a candeia, bem alto, no meio da sala, para alumiar aquele cômodo todo, naquela casa. Então, um velador, em épocas assim bem rudimentar, era isso. Era feito pelo cruzamento assim de 3 madeiras e se colocava a candeia aqui em cima. Velador também, nos dias de hoje, pode ser o nosso famoso rack, aquele móvel compridinho em que se coloca ali uma luminária, um abajur ali em cima, tá bom? Isso aqui é um velador para alumiar tudo ao seu redor. Ninguém coloca lá embaixo, coloca em cima para iluminar. Então, no versículo seguinte, Jesus vem dizer: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. Ninguém esconde a luz, não, gente. Tá bom? Nada. Não adianta querer esconder. Agora, Jesus está dizendo que nada há encoberto não é só com relação à luz. Não existe nada, mesmo que seja da luz, mesmo que seja das trevas, que vai ficar escondido, que vai ficar encoberto. Não vai, não consegue. Tudo um dia vem à tona. Vem. A luz não foi feita para ficar escondida. Então Jesus aqui completa dizendo: e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. E nós estamos vivendo a era da verdade, gente. Tá explodindo. Mesmo essas famosas chamadas fake news que estão lançando por aí, daí uns dias já se descobriu que aquilo é mentira, vocês já perceberam? Então, assim, nada está ficando encoberto mais. Sobre o mundo espiritual está explodindo. Muita gente está descobrindo muita sujeira que foi encoberta através dos milênios. Revelação cósmica está aí, mostrando para a gente qual é o papel de Javé, o famoso Jeová, que mais tarde foi atormentar Maomé e usou também o nome de Alá. E ele tem tanto nome, tudo está sendo descoberto. Jeová e seus anjos. O que eles fazem, como que eles agem. Então hoje a gente está descobrindo coisas de criaturas que a gente achava que era aquele anjo de asa, que era aquele espírito de luz e que de repente se revela como criaturas com bastante maldade dentro do seu interior. Aliás, Jean Valjean, ele diz que Javé não era nem bom e nem mal, ele era desalmado, né? Sem alma, sem sentimento. Ele amava extremamente um povo e odiava o outro, e aquele povo que ele amava, ele mandava dizimar o outro. É por isso que hoje a gente vê aí no Talibã essa questão das guerras, das guerrilhas, das maldades. Tem que matar, mata mesmo. Em nome de Deus, coloca um monte de bomba no corpo e vai lá e explode um hospital com idosos, com criancinhas. E essa questão toda que a gente vê desses exemplos
principalmente dos 3 primeiros livros da Bíblia, que lá do Velho Testamento, né, gente? É Gênesis, Êxodo e Levítico. É guerra, é sangue e é matança. E nós vivemos 3.500 anos e não vimos isso. Não se falava nisso. Ah, é de Deus, então tudo é permitido. Ah, matou, dizimou, queimou, coisa assim. Dá uma olhada lá, gente. Eu, quando me propus há muitos anos a estudar o Velho Testamento, eu desisti, gente. Eu parei em Isaías, eu não consegui. É só o Senhor dos Exércitos que eu mando matar mesmo, que eu sou poderoso, e eu judio, eu mato, e mando estuprar as criancinhas, mando matar todo mundo. Uma coisa assim, um verdadeiro genocídio mesmo. Então, nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. E isso acontece com todos nós. Não adianta. Um dia vem à tona. Não adianta querer tentar esconder, porque tem sempre alguém que vai ver. Vai descobrir nossos erros. Então, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é Jesus afirmando. Esconde não. Nem a sua luz e nem as suas trevas. A sua luz é quando Jesus está nos convidando a não esconder essa luz, passar lá à frente, essa sabedoria, isso que a gente já aprendeu, passa para frente. Quando encontrar uma pessoa que vem reclamar, contar um caso triste da vida dela, passa para ela alguma coisa boa, algum motivo de fé, algum motivo de esperança, a ação do amor. Ou então fica calado e deixa ela falar. Porque a nossa mania é cortar a pessoa para contar o nosso caso. Eu vi isso muito acontecer. Quantas vezes nós tínhamos uma equipe que visitava os hospitais, naqueles leitos de sofrimento. E quantas vezes a gente ficava assim impressionado de ver, a gente até fez um treinamento para não fazer isso. E quantas vezes a gente viu, na hora da visita, chegar uma pessoa para visitar e perguntar para o doente, como que você está? Antes do doente abrir a boca para falar o que está acontecendo, a dor que ele está sentindo, o remédio que está fazendo mal, a cirurgia que ele fez que está doendo muito, que deu resultado, que não deu resultado. Antes dele desabafar e contar, a pessoa fala, porque eu também, quando fui internado, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Entendeu? Então Jesus está dizendo, não esconde a sua luz, não. Isso é esconder. Ouve o outro, presta atenção no que o outro precisa falar. Porque às vezes, você pode nem fazer nada por ele, mas ele faz a catarse. Ele conta o que está se passando com ele. Entendeu? Então, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Presta atenção. O que você está trazendo, o que você está mostrando. Então, aqui eu vou contar um caso de uma luz que ficou escondida. No belíssimo livro do Dr. Inácio Ferreira, através da mediunidade de Carlos Bacelli, o livro se chama Na Próxima Dimensão. Eu li a coletânea dele todinha na época, hoje não leio mais esse tipo de livro. E o Dr. Inácio vem contar que teve uma data em que a colônia onde ele reside, que é acima de Uberaba, a colônia ficou em festa, ficou alvoroçada, ia ter uma festa naquele dia. Então todo mundo procurou se aprontar, todo mundo procurou se embelezar, porque eles iam receber um convidado muito importante. Quem que ia chegar lá na colônia? Dr. Inácio Ferreira tem um trabalho
tem ou tinha, não sei, um trabalho muito bonito na área da psiquiatria, num hospital chamado Hospital dos Médiuns. Tem médium que precisa de ir para o hospital, tá? Que fica vendo aí essas pessoas com tanta nitidez, com tupete tão alto, aí depois vai internar lá no hospital do Dr. Inácio e tratar com ele, um psiquiatra excelente, que já era psiquiatra quando encarnado em Uberaba e que fundou um hospital. Muito bonito o trabalho, sabe por quê? Aliava a psiquiatria à desobsessão. Internava a pessoa e ia tratar também dos espíritos que estivessem com ela. Que, aliás, o Dr. Bezerra de Menezes nos diz que mais de 90% das loucuras é a obsessão desses hospitais psiquiátricos que tem por aí. Voltemos à nossa festa. Então a colônia inteira, todo mundo feliz da vida. Sabe quem ia chegar? Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Desencarnado já há algum tempo, ele ia visitar essa colônia, não que ele morasse lá, tá, gente? Chico tá muito nas alturas, bem mais lá em cima. Mas ele foi visitar os amigos. Como nós colocamos outro dia, o mundo espiritual é como um prédio. Quem está embaixo não pode passar para cima, mas quem está em cima pode passar para baixo. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Então, Chico ia visitar essa colônia, acima de Uberaba. E diz o doutor Inácio que Chico chegou, tinha uma multidão. Os uberabenses desencarnados e havia também alguns encarnados que saíram do corpo e foram até lá para poder ver Chico Xavier, pelo merecimento, né, gente? Imagina a gente ver Chico, que coisa mais bonita que deve ser. E diz o doutor Inácio que Chico chegou daquele mesmo jeitinho, magrelinho, franzino e com o paletó xadrez, daquele mesmo jeito, aquele sapato roto no pé, não tinha vaidade mesmo nenhuma, não. Chico chegou daquele mesmo jeito. E doutor Inácio conta que ele observou que o Chico ficava apertando o paletó. Sabe aquele paletó cheio de botão, mas o Chico ficava tentando trespassar o paletó aqui e apertar com a mão. Aí o doutor Inácio fez questão de observar o que estava acontecendo com o Chico. O Chico, na sua humildade, na sua simplicidade, não queria se mostrar para não ficar superior aos amigos. Olha que criatura linda, gente. Sabe o que estava acontecendo? Do peito do Chico emanava uma luz, saía faíscas de luz muito grande. E Chico ficou tentando tampar para ninguém ver. Olha que simplicidade, que amor de criatura. Como ele não conseguia tirar, essa luz fazia parte dele. Foi luz adquirida, que foi o médium mais fantástico, humilde, simples, sem nenhum tipo de empáfia, né? Nenhum tipo de orgulho que passou por aqui pela face da terra. Ele adquiriu essa luz. Então, do peito dele saía e ele ficou tentando esconder. É o que Jesus está dizendo aqui. Ninguém esconde uma luz. Esconde não. Não adianta colocar embaixo do alqueire, embaixo da cama, esconde, cavar um buraco, tentar colocar essa luz lá dentro. Não adianta, porque ela vai aparecer. Mas pelo que Jesus fala aqui, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se descobre também as trevas que existem dentro da gente. Lembra, no último estudo que a gente fez e que a gente falou do corpo espiritual? Em que aquele rei chega lá naquela festa e fala: amigo, como entraste aqui não tendo a roupa nupcial? É pelo perispírito.
Assim como o Chico estava emanando a luz ali do seu peito, existem muitos espíritos que mostram suas trevas, escuridão, perispírito manchados pelas maldades, pelas ruindades. Tem muito. Só que está camuflado. Quanta gente a gente vê aí ao nosso redor se colocando cheio de luz, mas lá por dentro sai de perto, né? Aí Jesus vai dizer, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça o que eu estou colocando. E disse-lhes, atendei ao que ides ouvir. Atendei. Se você vai ouvir alguém, atende essa pessoa, ouve esse parente que está com problema, ouve seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, ouve aquele que precisa desabafar. Muitas vezes você pode até nem fazer nada por ela, mas ela está fazendo a catarse dela, ela está contando o drama dela. Não corta, não. Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Então a gente tem a mania de quando vai ouvir, já logo julga. Logo julga. Gente, eu por volta de uns 30 anos, eu fiz o chamado atendimento fraterno. O que é atendimento fraterno? É ouvir. Eu não fazia nada para a pessoa. Quando muito era assim, dar um mantimento, um agasalho que a pessoa precisava. Mas em termos de ajudá-la com o problema dela, não, eu ouvia. Ela chegava, falava. E quantas vezes vinha um pensamento de julgamento na minha cabeça. E a gente faz isso mesmo. Conhece aquelas duas palavrinhas que falam assim, bem feito? Bem feito. Quem mandou ter feito isso? Quem mandou fazer aquilo? Quem mandou agir desse jeito? Então, nós cortamos a pessoa, não só com a palavra, mas também com pensamento, porque pensamento é energia criadora. Então, Jesus aqui está dizendo, não julga, não meça a atitude da pessoa, porque com a medida que medirdes, te medirão a vós. É o caso da pedra. Atira a pedra aquele que não tiver pecado. Gente, quantas vezes eu ouvi casos cabeludos, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Eu atendi uma moça que trabalhava numa empresa rica aqui da nossa região de Juiz de Fora. E ela simplesmente estava roubando. E quando ela me contou, eu pensei logo, meu Deus, o que eu faço sabendo disso? Ela lidava com as escritas, né? Contadora. E ela camuflava de uma forma, e era muito dinheiro. O que eu ia fazer com isso? Nada. Só ouvir. É lógico que ao final, depois de ouvi-la várias vezes, eu acabei aconselhando, você para com isso, porque não é seu, né? Ah, mas a empresa é muito rica, os donos da empresa são muito ricos. Não importa, não é seu. E a gente não mexe naquilo que não é nosso. Então, assim, esses conselhos a gente procurava dar para a pessoa sim, sabe? Nem sei o que aconteceu com essa moça. Então, Jesus está dizendo que além de medir a nós também, ainda será acrescentado. O que será acrescentado? São as fofocas, não, as calúnias. A calúnia é sempre acrescentada, né? Então, assim, se eu roubei R$1, pode ser que alguém, quando for contar, vai falar que eu roubei 10. Então, muito cuidado
com a medida, é a medida que a gente mede o outro. Tem outro ensinamento de Jesus que a gente conhece muito bem. Cuidado ao ver o cisco no olho do outro e esconder a trave no seu olho. Trave é aquela madeira grandona que põe na linha do trem. Nossa, pesado aquilo, madeira maciça, que coloca por debaixo dos trilhos para segurar o trem em cima dos trilhos. Então, muito cuidado, que ainda pode ser acrescentado. Mede não. Não julga. Não julgueis para não serdes julgados. Ouve só. Ouve e deixa o problema com aquela pessoa, é dela. Vai julgar não. Ih, você fez isso, você vai passar por isso, você vai passar por aquilo. Entendeu? A gente já comentou várias vezes. Essa mania do espírita fica julgando, fica maltratando a pessoa com julgamentos, fica definindo o que pode acontecer com ela. Eu ouvi uma pessoa de luz, um espírito de luz, que na época eu já contei isso aqui, da tragédia com os nossos irmãos Yanomami, o que foi que ele me falou? Antigos escravagistas. Então, assim, eu notei a frieza, eu notei assim, esse coração gelado de julgamento, aquelas crianças esquálidas, aquela fome, aquela miséria, aquela exploração sexual daqueles grilheiros, aqueles homens embrutecidos, maltratando aquelas crianças. Que loucura que foi aquilo. E esse espírito de luz falou isso comigo. São escravagistas. Deixa pra lá. Falta de amor. Quem de nós não tem um passado deletério, né? Quem de nós não tem um passado muitas vezes muito pior do que aquilo que a gente está vendo ou que a gente está ouvindo? E Jesus encerra, essa parábola é muito pequenininha, ele já vai encerrar. Olha só, esse versículo aqui é muito mal entendido. Tem gente que nem quer estudar ele não. Porque é o que tem, presta atenção, ao que tem, ser-lhe-á dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha que esquisito. Ao que tem, será dado. Quando a pessoa se dispõe a ter conhecimento, sabedoria, quando ela se dispõe a fazer caridade, praticar o amor ao próximo, até o que ela tem, mais será dado. Eu já dei o exemplo da mão aberta, né? A pessoa que tem a mão aberta, cai benefícios no côncavo da mão, enquanto que ela deixa sair, ela vai deixar escoar aquilo que ela tem. Ela mais recebe. Todo mundo conhece a frase fantástica de Francisco de Assis. É dando que se recebe. Então, porque é o que tem, ser-lhe-á dado. Quem se dispõe a ter conhecimento, a estudar os ensinamentos de Jesus, dos espíritos de luz que vem trazer para nós, quanto mais sabedoria tem, mais vai adquirindo, mais vai crescendo. Quanto mais tem, mais será dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que é isso? Essa pessoa tem tão pouco, ela é indecisa, ela é um simples curioso, ela não fincou raízes, parece muito com a parábola da semente. Então qualquer um vem e tira dela. É quando a pessoa vem criticar, faz isso não, vai procurar estudar.
livros nada, vai crescer seu conhecimento nada, vão para festa, vão para balada, vão, né? Vão fazer outras coisas, tira. Às vezes a pessoa está iniciando, está gostando de procurar esses novos caminhos da sabedoria e do conhecimento, e vem essa ave do maligno e a arrebata, retira dela. Então, até o que tem lhe será tirado. É isso mesmo. A pessoa já está subindo o degrau da evolução. E acontece que ela volta para o degrau de baixo porque o outro tirou. Tira, inclusive os espíritos que vêm fazer ninho na nossa cabeça, querendo tirar Jesus, amor ao próximo, caridade, quer tirar, quer retirar da gente essa questão da iluminação. E pode ser também por inveja. Sabia? Sabia? Eu conheço uma pessoa gracinha, uma pessoa maravilhosa, mas que infelizmente tinha o hábito, tinha o alcoolismo. E tinha muitos amigos de mesa de bar, muitos. Essa pessoa corajosa, forte, maravilhosa, resolveu parar. Não bebo mais. A partir de hoje, eu vou seguir o ensinamento do AA, Alcoólicos Anônimos. Não vou tomar o primeiro copo. E foi forte, tá? E passou aperto, teve que tratar com o psiquiatra, teve que tomar remédio controlado, fez ali, ó, a risca. Teve problemas do delírio, como é que chama mesmo? Delírio tremens, né? Que chama. Aquela tremedeira que dá por ficar sem o álcool. E teve depressão, síndrome do pânico, tadinha dessa criatura, passou apertada. Cadê os amigos? Aqueles, eram muitos que viviam em volta, sumiram todos. E quando apareciam, insistiam com essa criatura corajosa. Não, toma aí uma latinha, só um copo, vai fazer mal não. E por mais que ela falasse, eu não posso, eu sou doente, eu sou alcoólica, eu não posso. Ela passou apertada com as insistências. Sabia que teve gente que levou fardinho de cerveja? Ah, toma uma só. Você vai ver que vai passar essa depressão, você vai ver que vai passar esse problema. Além de lutar com ela mesma, ela teve que lutar com a insistência dos outros que não se conformavam da mudança dela. Porque a maioria de nós quer fazer do outro aquilo que a gente é. Se eu bebo, eu quero que o outro bebe. Se eu fumo, eu quero que o outro fume. Se eu uso maconha, eu quero que o outro use também. Se eu cheiro cocaína, por que não você não vai cheirar? É tão bom. Vamos lá junto comigo. A gente sempre quer arrastar o outro para aquilo que a gente faz. Mas não é só viciações materiais não, tá, gente? Aí entra o egoísmo. Não, vai dar cesta básica para vagabundo, não. Vai dar roupa de frio para quem tá sentindo frio nada, tá na rua porque quer, ao julgamento. Ao julgamento. Então, é Jesus que está colocando, até o que tem lhe será tirado. É muito fácil tirar. O difícil é doar, é dar, é compreender, é acrescentar aquele que tem. Porque todo mundo tem alguma coisa, sim, tem. Tem um bom coração, tem bons pensamentos. Então, acrescentar é ajudar a pessoa a crescer com aquilo que ela tem. Tá bom? Então, fica aí a parábola da candeia.
pequenininha, mas de grande ensinamento para nós. E muito importante, né, gente? Um ensinamento que eu acho até que eu estava esquecendo de falar. Não esconde a sua luz, não. Não coloca embaixo do alqueire ou da cama, não. Coloca no velador para que todo mundo veja a sua luz, porque você é luz. Sabe por que você é luz? Porque você é filho da luz. É tão simples isso. Somos filhos de Deus. Somos herança. Nós temos no nosso DNA o DNA de Deus. Ele nos criou. Então, todos nós somos luzes. E é Jesus que fala isso. Sois luzes, sois deuses, sois o sal da terra, o tempero para melhorar a terra. Conservar. Porque quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, porque na época dele, para conservar a carne ou algum outro alimento, tinha que salgar, porque não tinha freezer, não tinha geladeira, né, gente? Então, sois o sal da terra. É você que tempera a terra, é você que abriga e conserva a terra, o planeta. Então, você é luz. Não esconde, não. Põe essa luz para fora. Fica feliz com a sua luz. Vamos à nossa frase? Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Eu quero misericórdia. Não sacrifício. Não condenareis os inocentes. Gente, como que existe condenação de inocente? Não só a criancinha inocente que vai para o sacrifício, que vai para o abuso, que vai para a maldade. Adultos que pega pela mãozinha e leva. E ela inocentemente ela vai. Que maldade. Não é só criança, não. Quanto adulto bobinho, né? Quantas pessoas que mostram pra gente o quanto que são inocentes, enganados por contratos, enganados no comércio, enganados na indústria. E hoje estamos todos sendo enganados no peso das coisas, como que as indústrias estão diminuindo o peso e mantendo o mesmo preço. Que coisa mais gananciosa, coisa mais absurda. Somos, a maioria de nós, inocentes, em mãos de criaturas perversas, que só arquitetam planos para condenar o inocente. Olha lá. Misericórdia quero e não sacrifício. Não condenareis os inocentes. Quanta gente condenando inocente, gente. Quanta gente levando à crucificação pessoas inocentes. Basta ver o jornal, né, gente? Basta ligar a televisão, coisa que eu não faço mais, não vejo. E mesmo assim, sem ver, quando eu navego na internet para procurar uma boa palestra, que eu escuto palestra o dia inteiro, aqui no meu cafofo, fazendo meu artesanato. Aí a gente vai navegar, a gente encontra esses absurdos que choca, que maltrata e que judia da gente. Eu desejo que Jesus nos abençoe e que Jesus nos ajude a ser candeias para iluminar a humanidade. A humanidade está precisando de luz, está se afundando demais nas trevas. Estamos precisando mostrar a nossa luz. E todos temos. Que Jesus nos abençoe. E eu deixo aqui um grande beijo para todos, do fundo do meu coração, para dentro do seu coração.